Olá! O programa dessa semana irá começar a falar sobre terceira idade. Você sabia que essa população é a que mais cresce no país em termos proporcionais? Na década de 50, a expectativa de vida média de países desenvolvidos girava em torno de 60 anos. Hoje já se aproxima algo em torno de 80. A porcentagem da população idosa atual em países desenvolvidos é aproximadamente 16%. E em países em desenvolvimento, 8%. Então nós podemos entender que existem projeções que mostram que em 2050 esses percentuais subirão para 26% e 16% respectivamente da população total. Aí a grande questão, qual é a sua expectativa de vida? Se no início do século XX a expectativa de vida era em torno de 34 anos, 34, gente, você imagina o que é isso? Afirmar que a mesma subiu em torno de 74 anos e meio hoje, olha a diferença, quase dobrou os valores reais de vida. E quando a gente aumenta essa expectativa de vida, nós também queremos ampliar as possibilidades de uma qualidade de vida que propicie não só a longevidade, mas que eu possa estabelecer uma nova relação na boa utilização desse tempo. Nós precisamos aproveitar melhor esse tempo. E o idoso é o indivíduo que tem mais tempo justamente para usufruir, depois de uma longa jornada, às vezes de trabalho, de vida, poder usufruir desse momento especial, que esse tempo a mais tem dado. Não é um tempo, gente, é uma dádiva você ter um tempo a mais de vida, né? Então, de 2000 para 2025, deve haver um aumento de mais de 3,5 anos de expectativa de vida. Parece pouco, mas não é. Isso é bastante significativo. Mas por que está aumentando o número de idosos no Brasil? Isso se dá ao aumento da expectativa de vida. Então, o que acontece hoje? Percebam, nós estamos controlando mais as doenças infecciosas, o saneamento básico tem sido há um investimento governamental em saneamento básico e também uma melhoria nas condições gerais de saúde. Então não basta envelhecer, gente, nós temos que superar inúmeros desafios. Dentre os mais importantes é transformar os idosos em pessoas integradas à economia produtiva e conciliar longevidade com qualidade. Isso quer dizer que muitos idosos, mesmo após a aposentadoria, continuam trabalhando e colhendo frutos e também vivendo com qualidade. Mas o que é envelhecimento? Então, quando se pensa em envelhecimento, a gente pensa naquela pessoa caquética, sem condições, mas na verdade isso é um processo. O envelhecimento é um processo que promove alterações espontâneas e naturais, resultando na maturação através da infância, puberdade e adultos jovens. E conforme vai avançando a idade, tende-se a declinar as condições de vida desse indivíduo. Então eu tenho de um lado, eu tenho uma expectativa de vida longa, mas ao mesmo tempo também eu tenho declinando alguns valores importantes que garantem o equilíbrio e a condição de qualidade de vida dessa pessoa. Então seu ritmo, duração e efeitos do processo de envelhecimento depende também de fatores genéticos, biológicos, psicológicos e sociais. Então assim, no processo de envelhecimento ocorrem alterações no sistema ósseo-muscular, cardiovascular respiratório, nervoso, mudanças na alta eficácia, autossatisfação com a vida, na produtividade e nos relacionamentos sociais. E acima de tudo é influenciado pelo nosso estilo de vida. Gente, estilo de vida é tudo. E qual a idade da velhice? É até meio ruim falar esse termo, né? Velhice, assim, né? Na verdade, as pessoas hoje estão vivendo muito mais. Tá difícil se classificar, ter um critério assim nominal ou numérico, né? Se indivíduo é idoso ou não. Depende muito da forma com que ele tem estilo de vida. Se é um cara ativo, proativo, aquela pessoa determinada, que tem uma autoestima e que busca utilizar desse tempo da melhor forma possível. Então, quando nós aposentamos, quando chega aos 60 anos, é só isso que leva a um processo de definição de velhice? Ou quando surgem os primeiros sinais de dependência, a pessoa vai perdendo autonomia, passa a ter que depender de outros próximos para poder desenvolver suas atividades cotidianas? Então a gente passa a observar que em certos países, as pessoas desconhecem a sua data de nascimento. Às vezes nem tem idade, não sabe direito porque não foi registrado lá, porque faz tanto tempo. Tanto é que tem país que a longevidade chega a valores de 100 anos. É muito tempo. Um século. Então, dentro desse processo no conceito biológico, se muitas células renovam-se constantemente, quantos anos você realmente tem? Então nós temos de um lado uma idade que é dada pela expressão, pela
imagem externa que nós apresentamos. Ou tem mais ruga, ou está mais grisalho, ou está calvo, ou está mais gordinho. A gente nunca sabe bem. Ele fica você bate o olho em alguém e falou, você tentou experimentar assim? Vou tentar definir qual a idade dessa pessoa batendo o olho. Alguém te pergunta quantos anos eu tenho, né? Então a gente sempre passa a observar os caracteres externos para definir essa idade. Isso é uma forma. Então, por outro lado, isso quer dizer que a idade biológica é diferente da idade cronológica. Então, em relação à idade de envelhecimento da população, segundo a Organização Mundial de Saúde, a idade média vai dos 45 aos 59 anos. Pessoas idosas dos 60 aos 74 e velhice dos 75 aos 89. E grande velhice ocorre a partir de 90 anos. Então, percebam, são, na verdade, classificações. Agora, isso em termos cronológicos e biológicos. Agora, por outro lado, em relação aos aspectos demográficos da população idosa brasileira, a faixa etária de 60 ou mais é a que mais cresce no país em termos proporcionais. E segundo projeções estatísticas da Organização Mundial de Saúde, entre 1950 e 2025, a população idosa brasileira crescerá 16 vezes, contra 5 vezes a população total. Então, de certa forma, olha como é importante esses valores. Isso vai nos colocar, em termos absolutos, como a sexta população idosa do mundo. Sabe o que é isso, gente? Sexta população idosa do mundo. E você sabe o que é envelhecimento biológico? E no próximo bloco, nós vamos falar de uma atividade muito especial para você, idoso. vôlei adaptado. Não saia daí, voltamos já. Mexa-se!